Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado Consciência é o que eu sou, que fala o seguinte: o único problema que alguém já teve é o eu. E se não houvesse o eu, não haveria problema. O causador de problemas é o senso pessoal de eu. Mestre, qual é a sua visão sobre esse eu, sobre o ego? Como se libertar desse senso pessoal de eu? É preciso aqui, Gilson, a gente ter, de novo, aquele cuidado para não confundir a experiência do momento com uma pessoa presente dentro da experiência. O sentido de um eu presente, ele tem por princípio o pensamento de uma entidade no tempo, se movendo no espaço, dentro de uma ação na experiência. Então, o que é basicamente o eu? É o sentido de um experimentador experimentando. O pensamento em nós tem criado a ilusão da continuidade de uma identidade que está a todo momento fazendo coisas, pensando coisas, sentindo coisas. Então, há em nós um sentimento, pensamento e sensação de ser alguém dentro da experiência, porque o pensamento está dando continuidade a esse enredo, a essa história. Se você não tivesse memória, Gilson, você não saberia o seu nome. Se você não tivesse memória, você não saberia a sua história. Você não teria qualquer ideia de ter nascido e de estar caminhando para a morte, com o fim do corpo. Se você não tivesse memória, você não teria nem o passado, nem a ideia de um presente, nem o conceito ou uma imaginação de um futuro. Então veja, tudo é basicamente pensamento. É o pensamento que sustenta a continuidade do eu. Então o que é o eu? Pensamento. E o que é o pensamento? Memória. Então tudo aquilo pelo qual esse corpo-mente aí, que nós chamamos de Gilson, passou, registrou. E quando esse corpo-mente, chamado Gilson, se expressa, usa o pronome eu para contar a memória desta suposta pessoa que está aí. Isso é o eu. O eu é uma falácia, o eu é uma fraude. O eu é uma imaginação do pensamento que se sustenta porque a memória se sustenta. Ficou claro isso? O nome, a história, as experiências, está tudo dentro do pensamento, que são recordações, são lembranças. Essa é a existência do eu. Essa é a existência da pessoa. O ponto aqui, Gilson, é que esta pessoa está em apuros, porque ela se vê separada da existência, procurando sobreviver dentro de todas as experiências. Ela se sente como alguém que está viva, tendo coisas, experimentando coisas, conhecendo coisas, acumulando coisas que ela não quer perder. Ela quem? A pessoa. Mas o que é a pessoa? É o pensamento. Então, naturalmente, todos os problemas que nós temos é o problema que a pessoa representa, que o eu, o ego representa. A beleza do seu natural estado de ser é que não há pessoa nesse estado de ser. E nesse estado de ser, que não é pessoal, há algo presente que não está no conhecido, que não está no pensamento, que não está no tempo, que não está na memória. Então, a ciência de ser é a realização
da verdade, ou como queiramos chamar a realização de Deus, ou a iluminação, ou o despertar, mas basicamente é o fim da ilusão do sentido de uma pessoa dentro da experiência da vida. Então veja, Gilson, a vida continua acontecendo. O corpo está presente, falando, sentindo, comendo, conversando, vivendo como aparentemente todos estão vivendo, mas sem a ilusão de uma identidade presente na experiência da vida. Então nós temos a vida, e a vida não tem um centro particular egocêntrico, que é o mim, o eu, vivendo de suas experiências, de suas memórias, de suas lembranças e tentando naturalmente segurar tudo isso, controlar tudo isso, manter tudo isso com ele, que é basicamente sofrimento. Um exemplo típico do sofrimento da pessoa é o medo. É um assunto muito amplo, muito vasto, as diversas formas de medo que a pessoa tem. Mas como poderia ser diferente, já que o medo é sustentado exatamente pelo pensamento, de possuir, de controlar, coisa que a pessoa não pode fazer, porque não existe controle na vida. A vida é algo extraordinário, é um mistério extraordinário. Não está sob o controle do eu, do ego, mas ele quer controlar. Essa pessoa, esse eu, esse ego quer controlar com base em quê? Com base em pensamentos. Então, os pensamentos geram medos, diversas formas de medos. Então, o medo básico, que é esse perder o seu poderio, o seu controle, gera todas as outras formas de medo, inclusive o medo, por exemplo, da morte, que é o medo desse eu deixar de existir, perdendo o que ele tem de mais precioso, que é o corpo, a mente, todo o conhecimento acumulado. Então, é algo que precisa ser investigado. Precisamos ir além, Gilson, desta condição de identidade, que é a identidade do eu, que é a identidade da pessoa. Então, isso é o fim desse modelo psicológico de ser alguém. Não é a incapacidade de lembrança, não é a incapacidade de não se lembrar do nome, da casa onde mora, da família. Isso é algo que está no cérebro, é apenas uma função do cérebro, mas isso não está mais a serviço de uma identidade egóica. Em seu estado natural, você está livre desse peso que é o peso do ego, do eu, que é o peso de uma identidade psicológica na memória. Então, o fim dessa ilusão, desta memória, que eu tenho chamado de memória psicológica, que é essa que sustenta a ilusão desta falsa identidade, que é o ego, o eu, a pessoa, o fim para isso é o início de algo inteiramente desconhecido do pensamento, que é o seu estado natural de ser. Vou repetir, onde a lembrança funciona perfeitamente, onde a memória tem um lugar perfeito neste sonho de vida, neste sonho de mundo, mas não há mais sofrimento, porque não há mais problemas, porque não há mais o medo e os conflitos linkados à questão do medo, como o desejo e tudo mais. É isso. O mestre, a fala do mestre é sempre revolucionária, né? E enquanto o mestre falava, o quanto, né, esse eu, esse ego é apenas um pensamento, veio uma memória que durante um satsang online com o mestre, nos primeiros encontros online que eu participei, daqui a pouco, né, o mestre compartilhando, né, trazendo essas falas revolucionárias e compartilhando essa presença, isso que está além das palavras, daqui a pouco veio algo assim que ficou muito nítido, muito claro, como o eu, esse ego, que, nossa, é apenas um pensamento. É um pensamento que vem o pensador e fica esse bololô todo, todo esse sofrimento que é o ser humano, que é a humanidade. Agora, em satsang com o mestre, é muito no compartilhar dessa presença do mestre, é muito fácil entre aspas, mas nesse compartilhar eu
percebo que eu entro nessa atmosfera do mestre e é muito nítido perceber, né, que o ego é apenas esse pensamento. Às vezes, fora de satsang, fica um pouco mais difícil na correria do dia a dia. E aí eu até queria, dentro desse tema, mestre, o mestre compartilhar a importância de estar, né, participando de encontros online e presenciais, para poder estar nessa atmosfera do mestre e se aprofundar nessa autoinvestigação. O contato com a realidade do seu ser é o contato com o silêncio. Não é o contato com uma fala, mas é o contato com o silêncio. A não ser que esta fala esteja plena de presença e silêncio, trazendo o silêncio a você enquanto escuta essa fala, para esse verdadeiro escutar, e esse escutar da fala é ter uma compreensão do que está sendo colocado, não há nenhum propósito na fala. A beleza de um encontro online, de um encontro presencial, é que nós temos isso com muito mais fluidez do que, naturalmente, em um vídeo. Então, eu tenho feito convites para que pessoas se aproximem de um encontro onde elas possam dar a si mesmas, dar a elas próprias a oportunidade de terem um contato com esse silêncio. Então, nada melhor que encontros online e principalmente encontros presenciais. Num vídeo, você às vezes vai assistir um vídeo e tem pessoas ali em volta de você e você se distrai. Dentro de um encontro online, onde você está inteiramente voltado para isso, e você é chamado a atenção para se voltar para isso, é algo completamente diferente de estar assistindo um vídeo. Eu percebo isso, Gilson, como se aproximar de um livro. Quando você lê um livro, você não pode conversar com o autor do livro, nem fazer perguntas, nem ter ele te chamando a atenção para algum ponto que ele colocou ali dentro do livro. Você, quando está lendo o livro, você não tem a presença do autor chamando sua atenção e te dando respostas se você tem perguntas sobre aquele assunto. Já em um satsang online, em um satsang presencial, é totalmente diferente. Você não é só chamado para ter essa atenção, como também recebe resposta a perguntas que você tem que são muito particulares. E, além disso, há algo presente dentro desses encontros que nós não temos, em geral, em um vídeo. De uma forma muito mais direta, nós temos isso dentro de encontros online. Então, há algo que ocorre dentro desses encontros que só participando para a gente descobrir. Então, já fica aqui um convite. O mestre, a gente tem uma outra pergunta aqui relacionado ao assunto. Júlio César, ele pergunta o seguinte, mestre: Mestre, se eu não sou os meus pensamentos e emoções, o que eu sou? É uma boa pergunta. O ponto é que fazer boas perguntas é possível nós fazermos. O difícil, ou talvez impossível, é termos todas as respostas vindo do outro. Essa é uma delas. Você não pode ter uma resposta a essa pergunta, uma resposta dada por um outro. Essa resposta, ela só é real quando ela é uma descoberta que você faz. O interessante para essa pergunta é que a resposta para essa pergunta é a constatação real de que esse perguntador não está aí. E de que essa pergunta é só uma pergunta que o pensamento está formulando. Quando esse pensador não está, não há mais esse pensamento. Portanto, não há mais esta pergunta. Então, a resposta se revela. Então, a ciência da verdade deste ser que você é uma revelação que apenas esta realidade de ser pode se demonstrar a ela própria aí.
quando esse sentido de um eu, desse mim, desse você, não está mais presente. Isso é como perguntar: aonde está Deus? A realidade sobre isso é que a verdade divina nunca está ausente. Mas a ciência dessa verdade não se mostra enquanto a ilusão de uma identidade se sobrepondo a essa realidade estiver presente. Então, qual é a verdade sobre Deus? É aquilo que está presente quando o eu não está. Qual é a verdade sobre você? É a verdade de que a realidade do seu ser é a ausência desse sentido da pessoa que o pensamento na sua cabeça diz que é você. Então, a revelação, Gilson, da verdade sobre quem nós somos é uma constatação direta, incomunicável, intransferível e que nada, nem coisa alguma, fora de nós próprios pode nos trazer, pode nos dar. É a ciência da verdade, da única verdade presente quando a ilusão não está mais. Tomar ciência disso requer autoconhecimento. Estudar a si mesmo é descartar a si próprio. Veja que coisa interessante. Esse estudar a si mesmo não é tomar ciência da verdade que o pensamento diz sobre quem você é. Estudar a si mesmo é tomar ciência da verdade de que tudo que o pensamento diz sobre quem você é completamente falso. Então, a verdade do autoconhecimento é o fim desse eu para se conhecer. Então, temos a revelação da verdade de ser. É por isso que nós empregamos essa expressão aqui, Gilson, de uma forma diferente da psicologia, da filosofia, das religiões. Nós estamos empregando a expressão autoconhecimento no sentido da constatação daquilo que é. A constatação disso daquilo que é o que parecemos ser, é o fim disso. Então não fica alguém para conhecer a si mesmo. Fica a verdade se revelando nela própria, por ela mesma. Esta é a presença da verdade de Deus. Quando isso está presente, temos o amor, temos a sabedoria, temos a liberdade, temos a felicidade. Mas não temos alguém. Alguém amando, alguém feliz, alguém livre, alguém ciente de Deus. Não existe isso. A ciência da verdade é o fim da ilusão. Então, seu natural estado de ser é inteligência, é amor, é verdade, é Deus, é sabedoria. E está além de tudo aquilo que o pensamento possa idealizar, possa acreditar. Inclusive, sobre isso, o descarte do pensamento, com todo o conhecimento que ele traz, é a revelação daquilo que está além do conhecido, que está além do pensamento. Então, quando usamos expressões como amor, verdade, liberdade, felicidade, nada disso podemos atrelar àquilo que o pensamento conhece dentro do modelo conhecido. Estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando de algo que está fora daquilo que o pensamento preconiza, daquilo que o pensamento acredita, daquilo que o pensamento idealiza, daquilo que é real quando o pensador não está, quando o pensamento não está, quando o eu não está. Então, quem sou eu?
já que não sou nada disso. Você é aquilo que é inominável, indescritível. E, portanto, quem pode responder? Quem fica para responder? Esse é o ponto. Aquele que sabe, Gilson, aquele que sabe, não tem nada a dizer. Aquele que não sabe tem muita coisa a dizer. Geralmente estamos sempre fazendo afirmações. E estamos fazendo afirmações em razão do estado de ignorância psicológica em que o ego vive. Quando não há mais esta vida do ego, nem esses estados psicológicos dessa identidade, não há nada mais para se dizer. A vida, ela é indescritível, inominável. O nosso trabalho aqui, Gilson, consiste não em descrever a realidade, mas tomarmos ciência da ilusão. A ciência da ilusão é o fim para a ilusão. E quando não há mais ilusão, a realidade está presente. Mas a realidade não é descritível, não é nominável, não está dentro de uma explicação. É uma descoberta. É a descoberta da realidade nela própria, para ela mesma. Eu sei que soa estranho essa linguagem, mas é muito difícil tocarmos nesse assunto sem a fala. E é muito difícil, ou mais difícil ainda, é fazermos o uso da fala e dizermos qualquer coisa aqui desta realidade, porque isso está além da fala. É isso. Ô mestre, como tu falou há pouco, né? Por isso que os encontros, os intensivos de final de semana, tanto online como presenciais, né, os satsangs, por isso que eles são tão profundos. Porque além de ser um final de semana inteiro, né, sábado e domingo, tem essa dinâmica onde o mestre, sim, o mestre usa da fala, mas tem a dinâmica, em muitos momentos o mestre está nesse pleno estado de silêncio. Porque, como o mestre nos diz e a gente vai experienciando, não é possível uma compreensão do que o mestre fala a nível intelectual. A nível intelectual, não serve de nada, né, é só mais blá 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 intelectual. Então, em satsang, no compartilhar dessa presença que o mestre traz, né, intercalando entre falas e silêncio, em algum momento algo diferente acontece, então é uma graça. Mestre, sobre essa temática da atenção plena, a gente tem uma pergunta aqui do Odilon. Ele pergunta o seguinte: significa que tenho que ficar com a mente neutra durante a experiência do momento presente? Não se trata da mente neutra, mas da mente ciente dela própria. Quando a mente está ciente dela própria, ela silencia. Então, quando há este silêncio, porque a mente está ciente dela própria, quando ela se torna ciente de todo o movimento dela, ela se aquieta, ela silencia. E nesse silêncio, temos a presença desta revelação de algo fora do conhecido. Então, notem, ter atenção não é dar atenção. Não se trata de você dando atenção. Você dando atenção é esforço. É ainda um movimento de uma identidade inquieta, procurando fazer algo. Então não se trata de dar atenção, se trata da atenção. A atenção, Gilson, ela nasce naturalmente quando há o simples e natural interesse para estar atento. Repare que quando você quer ouvir alguém e há um real interesse, você não faz esforço. Você só faz esforço para ouvi-lo quando quer fazer uma outra coisa também. Então você tem uma outra intenção
quer fazer uma outra coisa, então sua energia se divide, sua atenção, que agora é a sua atenção, está dividida entre ouvir aquilo e fazer a outra coisa ou ouvir a outra coisa. Então, nesse momento nasce o esforço. Mas quando você simplesmente tem o interesse natural de acompanhar uma fala, repare, o seu cérebro se aquieta. Se aquieta porque sua atenção não tem esforço. Então, há nesse interesse desse escutar a ausência do esforço. Nessa ausência do esforço, nesse real interesse de acompanhar, o cérebro se aquieta, a mente se aquieta e algo se revela. Então, a atenção não é uma questão de dar atenção e, pelo esforço, fazer algo. Muito menos é procurar manter a mente neutra. Como você estaria fazendo a mente estar neutra? De uma forma natural, a atenção aquieta o cérebro, silencia a mente e algo novo surge. Repito, não há esforço e não se trata de neutralidade. Se trata simplesmente de um movimento interno de interesse natural para ouvir, para olhar, para perceber a experiência nessa quietude, nesse silêncio. Então, temos a presença da atenção. É nesse instante que essa atenção plena se revela. Essa atenção plena é a presença do silêncio. Nesse silêncio, algo desconhecido surge. E esse algo desconhecido está fora da mente egóica, está fora do movimento do pensamento. Isso é como, Gilson, olhar para o rosto de uma criança, para os olhinhos de um bebê. Repare, você faz isso com tanta naturalidade e sem qualquer esforço, que no momento, por alguns segundos, o seu cérebro se aquieta e a sua mente silencia. Quando você olha para aquele bebê, para os olhinhos do bebê, há tanta suavidade, beleza e silêncio nesse encontro, que o seu cérebro não se agita, não há agitação interna no seu cérebro, ele se aquieta. Nesse instante, por alguns segundos, você está em atenção plena, sem qualquer esforço. Reparem, isso não é uma prática, não é uma técnica. Por isso que eu tenho dito, não se trata de técnica, de prática, de buscar a atenção plena. Absolutamente. Sabe o que nos falta, Gilson? É um interesse profundo, real pela verdade. Quando isso está presente, este ser que somos floresce, porque há essa disposição interna para a quietude. Nós somos criaturas humanas no ego, muito voltada para os diversos interesses e para o único real interesse, que é o interesse pela verdade, nós não temos nenhum. Nós temos diversos outros interesses. Então, não há como conciliar esses diversos outros interesses com o interesse pela liberdade, com o interesse pela verdade, com o interesse pela ciência do autoconhecimento. Então, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que tem uma inclinação profunda, muito honesta, sincera, e que está de verdade queimando pela liberação nesta vida. Quando estamos nesse ponto, esse é o ponto onde a graça nos encontra. É por isso que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é real.
É no momento em que estamos prontos para esta revelação. Você não vai até ela, ela vem até você. E ela vem até você porque há esse interesse profundo, real, há esse real despertar da própria graça, trazendo esse interesse profundo por ela mesma. Então, algo acontece. Então, você fez uma pergunta, eu aprofundei um pouco mais essa questão. Espero que tenha esclarecido. Perfeito, perfeito, mestre. Mestre, gratidão aí, nós já chegamos no nosso tempo. E fica o convite para você que está assistindo o vídeo, que tem esse real interesse pela verdade, esse fogo no coração por Deus. Fica o convite. No primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo de informações sobre os encontros satsangs, que são tanto online quanto presenciais, onde no final de semana inteiro, nesse compartilhar de presença que o mestre Gualberto nos traz, a gente pode ter compreensões além do entendimento, além do tempo, além dessa identidade egóica, dessa loucura de ser alguém. E é pura graça, é algo que vai nos libertando dessa prisão, dessa mente doida que o humano tem. Então, gratidão, mestre. Já deixa o comentário, já faz já deu o like também. E a gente se vê nos próximos satsangs. Gratidão, mestre. Ok, até a próxima. O ser humano, Gilson, ele está numa condição de sonho. E nessa condição de sonho, ele está vendo dentro de si mesmo e fora de si mesmo uma condição de vida completamente caótica.